história começa em um vilarejo no centro geodésico do estado do Rio de Janeiro. A pequena Nova Friburgo iniciou seu processo de industrialização no princípio do século XX. A primeira indústria a surgir foi a fábrica Rendas Arp Companhia, na zona central, hoje, Paissandu. Um ano depois surge a Maximilian Falck Companhia, conhecida como Fábrica Ipu, na zona sul do município, cujo bairro hoje leva o seu nome. Passados 13 anos, nasce a terceira indústria, a Fábrica Filó S.A. no bairro Lagoinha, área oeste do município. Suas instalações contribuíram para o desenvolvimento social, urbano e econômico da região e arredores, modificando o mapa e originando novos bairros. O ano era 1911, quando a primeira indústria finca suas raízes em solo friburguense. A região, antes veranista e dependente da economia cafeeira, passa a ser foco de uma nova era industrial. A Rendas Arp Companhia foi fundada pelo empresário e alemão Peter Julius Ferdinand Arp, que após assumir a concessionária de eletricidade local por meio de manifesto da população conhecido como Noite do Quebra-Lampiões, incentivada por Galdino do Vale Filho, um político influente de Nova Friburgo, dá início à era industrial na região. Este feito não apenas contribuiu para a instalação de futuras indústrias, como trouxe luz ao pequeno vilarejo, que antes fazia uso de lamparinas, promovendo o crescimento e desenvolvimento da cidade. Inicialmente, a fábrica contava com 36 funcionários, mas em seu auge chegou a ter mais de 1.300 operários. Além disso, investiu em maquinários de última geração importados da Europa e em tecnologia de ponta. A fábrica contribuiu intensamente para o progresso urbano da região, promovendo empregos, incentivando o comércio e a construção civil. Trabalhei na ARP, por cerca de 4 anos, entrei na rebordagem, trabalhei por cerca de 3 meses e logo depois eu fui para a área comercial, trabalhei na área comercial de fiação e trabalhei lá cerca de 4, 5 anos. Eu trabalhei na ARP por 6 anos, eu fui direto para o almoxarifado da oficina mecânica e em seguida da oficina elétrica, né? Depois de 3 anos, eu saí da manutenção e fui para a expedição de bordados. A empresa baseou-se no modelo do Fordismo para sua produção. Para manter esse sistema, era necessário infraestrutura para os seus funcionários. Assim, surgiram as vilas operárias que continham escolas, casas e parques. Morei na Vila Arp por cerca de 10 anos, mais ou menos, e assim, foi a melhor fase da minha vida. Uma lembrança muito boa da minha infância, porque eu morei lá e estudava na escola da Arp, brincava na rua, até tarde. Naquela época não tinha o perigo que tem hoje, então eram só funcionários, filhos de funcionários, e são pessoas que eu encontro na rua até hoje. Eu gosto muito, a gente se cumprimenta, conversa e lembra dessas histórias de antigamente. Felizmente, na enchente de 96, foi quando acabou, a minha casa também sofreu e algumas pessoas, perderam tudo. Uma casa não muito grande, mas que era assim, era essencial pra gente, Sua linha de produção era voltada à fabricação de fios e bordado de qualidade, motivo este que a levou a receber premiações nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2005 como Melhor Indústria Têxtil do Estado do Rio de Janeiro. Foi assim o meu terceiro emprego, Para mim foi muito importante. Eu fiz amizades na ARP, amizades que duram até hoje. E aprendi muito ali dentro. Eu posso dizer que assim, a minha vida adulta mesmo começou depois que eu comecei a trabalhar na ARP, Então, as indústrias eram o que atraía
o interesse das pessoas para trabalhar. Muitas pessoas vinham de fora para trabalhar aqui. Influenciou muito, né? Isso aqui, se você pegar as fotos, vamos botar de 1965, né? Era muito mato, era aquelas casinhas em volta ali, e de repente foi crescendo, né? Paysandu mesmo ali era muito pouca coisa, né? Muito poucas residências. Tinha a Vila Arp da parte de cima, né? Que era lá dentro da empresa, que ali morava o Dr. Richard, né? E alguns outros gerentes da empresa. Então com isso ela foi crescendo, os bairros foram crescendo. Eu acho que a Arp contribuiu muito para esse crescimento econômico aqui de Paysandu, Olaria, né? Foi crescendo Bela Vista, as pessoas vinham trabalhar mais perto para poder ficar mais perto da empresa. No ano seguinte a Rendas Arp, vemos emergir a segunda indústria voltada à fabricação de suspensórios, fitas, ligas e passamanarias, a Maximilian Falck Companhia, mais conhecida como Fábrica Ipu. Os empresários Maximilian Falck e o sócio William Peacock Dennis, apoiados por Julius Arp, iniciaram sua empresa em um galpão situado no Sítio Ipu, residência em que Falck passava suas temporadas de verão. Eu trabalhei lá há algum tempo, né? De 66 até 70, né? E eu trabalhava num setor de apoio à tecelagem, né? Tinha a seção de preparação de fios, de ordimentos, e a minha seção, onde eu trabalhei, era a seção chamada de espulagem, era onde espulava os fios para as lançadeiras dos tiares da tecelagem. Quando eu comecei a trabalhar na Fábrica Ipu, isso foi nos idos de 1957. Naquela época, nós estávamos com 14 anos e durante esse tempo todo nós vimos como estava a Fábrica Ipu, e quando saímos 34 anos e 9 meses depois, o crescimento que aconteceu na fábrica. Assim, trabalhei durante 3 anos fazendo isso, né? Então, a partir dos 3 anos, eu fui já para uma preparação de fios, elásticos, né? Que era chamado de encapamento. Nós tivemos oportunidade de passar pelo RH da Fábrica Ipu, passamos também pelo refeitório, pela sociedade recreativa, do qual nós atuamos em várias funções, como secretário, tesouraria, presidência. E aí ali eu fiquei mais 1 ano trabalhando nesse setor. Quando eu atingi a maioridade, aí me colocaram para trabalhar à noite. Eu fui para ali de menor, eu fui criado ali dentro. Nossa Senhora, tudo, né, que eu posso dizer, né? Trabalhava para tecelagem. E primeiro quase não tinha indústria, só Ipu, né? Aí cresci ali, fiquei ali, trabalhei ali. Agora depois que eu fui para Sinimbu, né? Todo mundo almejava naquela ocasião em ganhar salário, né? Ter um salário mínimo, ter carteira assinada. Esse era o grande anseio de quase todos, né? Que procuravam trabalho nas empresas, era para ter essa segurança de trabalho. Com maquinário importado e matéria-prima vindos da Europa, principalmente da Alemanha, a empresa iniciou suas operações com apenas 12 funcionários. Porém, a força de trabalho não era especializada nem treinada para o manuseio dos equipamentos. Este motivo fez com que Falck buscasse técnicos alemães para trabalhar, assim tornando sua equipe mais técnica, além de convocar oficiais germânicos detidos no sanatório naval em razão da Primeira Guerra Mundial. Com o decorrer da guerra, o mercado de importação de produtos foi afetado em larga escala, e Nova Friburgo não ficou imune às nuances da guerra. Tal fato permitiu com que a fábrica introduzisse a marca em todo o território nacional e, consequentemente, a uma elevada produção, sendo necessário investimentos em ampliação da fábrica, contratação de novos funcionários e maquinários mais modernos. Em 1920, a fábrica expandiu seus negócios, acrescendo seções de tecelagem, trançadeiras, tipografia, oficina mecânica, carpintaria e tinturaria. Passados 19 anos,
é inaugurada a oficina de curtume, produzindo correia de couro, cintos e suspensórios. A fábrica Ipu, ela produzia todo o ferramental que era usado nos cintos, carteiras, era fabricado dentro da empresa. A fábrica Ipu tinha uma seção de niquelagem que fazia toda a parte de beleza dessas fivelas, dessas ilhoses, essas coisas todas. Tinha também uma tinturaria que todo material que era usado tanto na tecelagem como seção de trançadeiras, seção de bordados e alguma outra, a tinturaria fazia todo o beneficiamento desses fios, desse material que iam ser utilizados. Minha época devia ter aproximadamente entre 2.200 e 2.400 funcionários nessa empresa. Tinha empregado, muita coisa. Tecelagem, tinha a mecânica. Ao Senai, se você fazia o Senai, você trabalhava na fábrica, entendeu? Foi o meu caso. Eu fiz o Senai, muito bacana aquilo lá também. Nossa, depois fui trabalhar na fábrica. Empresa gostosa de se trabalhar. Essa que é a verdade. Havia funcionários, trabalhadores da tecelagem, o que me marcou mais, que tinha alguns que iam de terno, gravata, todo. Então, isso demonstra a satisfação que a pessoa tinha de trabalhar numa empresa em que dava sustento para várias famílias da nossa cidade, Friburgo. Na minha época, na época da direção do seu Oscar, né? E o diretor-presidente era o senhor Max Kleff, era uma empresa muito conceituada em Friburgo e, sobretudo, os patrões com uma relação humana muito boa com os funcionários, né? Então, todo mundo que trabalhava na Ipu trabalhava com satisfação, né? Devido ao aumento nas produções e, consequentemente, de operários, são construídas residências e parques recreativos destinados aos funcionários, além de contarem com serviços odontológicos e médicos. Tem as casas populares ali no PLC, né? Bastante casas. Depois também tem a Vila Santa Maria, onde morava boa parte dos funcionários. Bom, o diretor da fábrica, que eu lembro na época, morava dentro do corpo da própria empresa, né? Ali é onde se situa aquele relógio principal, a portaria principal, onde tem hoje até em frente uma choperia que tem ali, que antigamente era uma loja da fábrica, né? As casas são da fábrica, sabe? Aí meu pai trabalhava na fábrica, né? Aí eu fui morar ali em cima com ele, na fábrica, Vila Santa Maria. Lá que tem a casa da fábrica. No ano de 1944, Maximilian Falck vem a falecer, ficando a administração sob responsabilidade dos sócios Antônio Edmundo Poxtaller e Emil Kleff. Seus filhos Maximilian Falck Jr., Edith e Cecília Falck herdam 30% da empresa, porém não interferem na administração. Ainda no mesmo ano, é inaugurada a Recreativa Ipu, destinada a atividades sociais e esportivas dos funcionários. Com isso, surgiram os times de futebol, basquete e futsal da indústria, originando os Jogos Olímpicos. A fábrica também tinha sua parte de lazer, a área social da empresa. 2 ou 3 quadras de futebol de salão, formavam-se torneios dentro da própria fábrica, né? Lance de basquetebol, futebol. Fui um artista na bola, né? Muito tempo bacana pra caramba, puxa vida.
Em 1925, o empresário Carl Sims e seu filho Carl Ernest Otto Sims fundaram a terceira indústria pioneira no desenvolvimento do município. Instalada no bairro Lagoinha, a fábrica Filó contribuiu intensamente para o reconhecimento da cidade como capital da moda íntima tempos depois. Contando com 120 operários, a empresa iniciou suas atividades em uma área pantanosa de Nova Friburgo, o que beneficiou as plantações de eucaliptos, madeira de lei e pinheiros utilizadas em função da fábrica. Trabalhei na Filó no ano de 1974, setor calcinha. E quem estava ali, assim, tipo, todas as máquinas você sabia, né? Eu trabalhei na Filó durante 34 anos. Comecei na linha de produção, passei pelo setor de texografia e fui transferido para o setor de produtos, onde eu fazia a ficha técnica. Conheci a Filó, minha cunhada trabalhava lá também no setor de calcinha e disse que estavam precisando de funcionário. Eu fiz o teste, passei e logo assim entrei. À época, lá em Recife, eu trabalhava numa indústria têxtil chamada Otto Bezerra de Melo. E eu pretendia fazer curso técnico. E a empresa na qual eu trabalhei em Recife, ela não deu essa oportunidade. Então, surgiu o sindicato através de um programa de bolsa de estudo via Senai e eu me inscrevi, passei e vim estudar no Rio, numa escola técnica chamada CETIC, que ela fica no bairro do Riachuelo. E lá eu estudei durante 1 ano e 6 meses. E a época do estágio, eu preocupado, aí apareceu o homem de RH da Filó, chamava-se Serrão, e ele escolheu 5 alunos e desses 5 ficaram só 2, eu e o Bessange. Especialista em produtos de qualidade, a Filó fabricava uma gama de produtos, como filó de jaguar, filó de algodão, filó liso, rendas valencianas e Nottingham, cortinas, estores, adornos e outros produtos. A nossa produção de lingerie nos bons tempos era em torno de 1.200.000 peças mês. A nossa malharia produzia em torno de 120 toneladas de tecido. E o que nos faltava, comprávamos de parceiros. A Sinibu era um dos nossos fornecedores de elástico, a Tecla. A própria Rossetti também era um dos nossos fornecedores de lacre. A gerência, né, na época era alemães, então vinha conversar com a gente não entendia nada, mas sabia que estava levando bronca. Aí já viu, né? Se estivesse fazendo alguma coisa errada, procurava fazer certo, para não ser mandado embora, porque mandava neles. Naquela época não tinha nada de tecnologia, né? Aí no dia do pagamento vinha a menina com a caixinha, a produção que você deu e o seu salário. Eu achava isso interessante, eles sabiam de tudo. Era uma empresa muito boa, familiar. Nós realmente nos sentíamos orgulhosos de trabalhar na Filó. Uma característica marcante das indústrias naquele período era a construção de casas próximas às fábricas para seus funcionários. Com a Filó, não era diferente. Além dessas residências, ofereciam serviço médico, odontológico, acesso aos parques recreativos e campos de esporte. Morei por 10 anos na Travessa Bom Sucesso 2, na segunda travessa, Bom Sucesso 2, casa número 28. Lá devia ter, nessa travessa devia ter umas 8 casas só. Era simbólico, era realmente porque morar praticamente no centro da cidade e pagar
digamos hoje R$30, era maravilhoso. Nós tínhamos o Clube Olifas, que nos atendia lá para a criançada brincar, e nós tínhamos sauna, tínhamos o refeitório, a assistência médica, tínhamos também plano de saúde participativo, menos plano dentário. Com o avanço da globalização, o mercado externo ganha espaço no Brasil, assim havendo uma desvalorização do mercado interno. Dessa forma, era mais viável economicamente importar produtos que fossem mais acessíveis, produzidos em larga escala e com abundância de mão de obra barata, ao invés de manter os produtos nacionais, que tinham uma agregação de valor por conta de ser um processo em parte manual, com qualidade elevada que implicava o preço final. Na virada para o século XXI, tivemos a primeira indústria a fechar as portas, a imensa e exuberante fábrica Ipu. Devido a questões administrativas e financeiras após a compra da fábrica pelo grupo Sayonara, iniciou-se um processo de dispensa de funcionários devido a elevados acúmulos de dívidas, principalmente por conta de questões trabalhistas, na qual havia denúncias por contratações de menores sem assinar carteira, atrasos salariais e o não recolhimento de FGTS e INSS. Em 2011, a empresa foi leiloada pela Justiça por não cumprir com o pagamento de suas dívidas trabalhistas e fiscais. No mesmo ano do leilão da Ipu, a Rendas Arp Companhia fecha suas portas, porém com um desfecho um pouco diferente. Ao fechar, surgiu uma grande oportunidade de negócio: aproveitar o local para a criação de um espaço na qual empresas pudessem se instalar, tais quais confecções, setores de prestação de serviços, bares, cafeterias, restaurantes e uma escola profissionalizante, Senai Moda Nova Friburgo. Assim surgiu o Espaço Arp, com uma proposta muito inovadora e moderna, agregando valor ao centro da cidade. Diferentemente da fábrica Ipu e da Arp, indústrias anteriores, a Filó permanece com fabricação de lingerie, lycra e peças íntimas masculinas, uma produção diferente de seu início. Com a troca de administração sendo comprada pela Triumph e posteriormente pela Rossetti, devido à crise financeira, há demissões de muitos funcionários, que abriram suas empresas no mesmo ramo, tornando Nova Friburgo conhecida nacionalmente como a capital da moda íntima. E todas essas micro confecções e de pequeno a médio porte, a mãe do conhecimento é a Filó. Até porque nós tínhamos um setor de treinamento para preparar costureiras, porque não era fácil você encontrar mão de obra naquele momento. Aí a empresa preparava. Atualmente, o Instituto Politécnico do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como IPRJ ou UERJ, abriga-se em 2 prédios desativados da fábrica, concedido através de contrato de locação. Além de contribuir para o desenvolvimento do município, as indústrias marcaram a vida de muitas pessoas. Relatos de ex-funcionários comprovam a admiração por seu trabalho e pela empresa. Em um futuro muito distante, espera-se que esses prédios não passem de estruturas deterioradas, mas seja um novo começo histórico para estes monumentos que representam a cidade de Nova Friburgo. Admiração, compromisso, paixão, experiência e aprendizados são características que muitos dos operários levam consigo nos tempos de hoje. Você fazer uma coleção de um produto exige um tempo de aproximadamente uns 6 meses. Você surge a ideia, aí o setor de marketing faz a pesquisa, as modelistas
corre atrás do que está na moda. Quando isso vem ao mercado, já levou muito tempo atrás de preparação. Aí só nos resta saber se vai ter sucesso ou não, porque às vezes uma ideia, a concepção, para quem o faz, ele tem uma visão, ele pretende atingir um determinado objetivo, mas às vezes não cai no gosto. Mas para aquele que o fez, era uma maravilha, né? Bem, tem alguns fatos também, alguns fatos curiosos, que hoje a gente até contando, algumas pessoas podem até duvidar, mas isso foi testemunhado não só por mim, como por várias pessoas. Como eu disse a você, eu comecei a trabalhar à noite num setor, e acima dessa minha seção existia um setor onde se processavam, as pessoas cortavam os artigos lá dos tiares e levavam para essa sala para posteriormente passar por uma revisão de qualidade e ser embalado. E esse setor era chamado, assim, tipo de um depósito de produtos prontos, né? Ficavam ali para posteriormente ser revisado e embalado para sair para os clientes finais. E lá existiam, então, umas máquinas que faziam as meadas dos artigos e tal, aquelas máquinas, tudo manual ainda, mas só trabalhavam durante o dia. E à noite, no meu setor, quando a gente saía para o jantar às 11 horas e retornava à meia-noite, né, no horário de jantar. E quando a gente chegava na sessão, que estava ainda todas as máquinas paradas, tudo em silêncio, várias vezes nós ouvíamos, eu particularmente ouvi, e os meus colegas de trabalho também ouviam, as máquinas lá em cima trabalhando sozinhas. Aquelas máquinas, alguém se movimentando, né? E por diversas vezes a gente chegou a tentar ir nesse setor para ver quem é que estava trabalhando lá, né? E a gente chegava lá e estava tudo parado, as máquinas, a gente saía e escutava a movimentação dos funcionários e das máquinas trabalhando. Teve uma ocasião que nós chegamos lá e tinha um senhor que trabalhava numa seção paralela, né, que era chamada de trançadeiras, ou seção 2, que eles conheciam na Itu, na época era seção 2, a seção de trançadeiras. E tinha um senhor, por nome de Seu Isaías, que morava no Catarcione, e ele, como era evangélico, ele falou que não acreditava muito nessas coisas. Aí nós chamamos ele para ele ir lá, e aí ele foi com a gente. Então ele batia na porta com a tesoura e a coisa respondia lá no final da sessão. Ele batia do lado de cá e o barulho vinha lá do interior da sessão. Aí eu falei com ele, falei, Seu Isaías, tem alguém aí sim. E ele tinha a chave, né? Tinha acesso àquele setor. Ele pegou a chave para abrir a porta. Quando ele abriu a porta, as luzes se acenderam todas, as janelas, né, que eram os basculhantes grandes de vidro, bateram, abriram e fecharam num tempo só e apagou as lâmpadas, e aí ninguém quis ficar vendo para contar o resto da história, né? Eu desci as escadas, fui para o meu setor, quer dizer, mas acontecia esses fenômenos, né? Nas trançadeiras, poucos trabalhavam à noite, né? A maioria ficavam paradas. Mas a gente também ouvia à noite as trançadeiras trabalhando, né? Passava, escutava o barulho das trançadeiras trabalhando sozinha, aquele chiado, né? Que fazia, né? Das máquinas em movimento. A gente ouvia, acendia a luz e ia lá, não tinha ninguém. Então, são fatos curiosos que a gente presenciou lá.